Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos levantar? Hoje eu gostaria de compartilhar um texto com vocês. Eu não vou pedir para vocês abrirem. Eu vou pedir para vocês abaixarem suas cabeças e refletir junto comigo referente a esse texto. Amém? É o texto de Romanos 5, tá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meu Deus, glorificamos ao Senhor por estarmos aqui, Senhor, diante do Senhor. Nós não somos merecedores, Senhor, mas o Senhor derramou a sua graça, a sua misericórdia sobre nossas vidas, mesmo não merecemos. Ó Deus, entregamos o nosso coração ao Senhor. Eu sei que o Senhor sempre esteve com nós, né? E eu sei que estamos aqui hoje como igreja, glorificando o seu nome. Então nos dê, Senhor, sabedoria para ouvir a tua palavra, para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor, de toda honra, Senhor. Então te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe isso em nossos corações, que possamos entrar aqui hoje e esquecermos de tudo que está neste mundo, Senhor, que não nos permite, às vezes, focar no Senhor, né? Porque o Senhor tem sido o Pai que precisamos, e o Senhor tem cuidado de nós, e nós precisamos desse cuidado. Nos momentos ruins, que não possamos buscar o Senhor só nesses momentos, mas que possamos glorificar ao Senhor em todos esses momentos, sendo ruins, bons, porque é o Senhor que nos proporciona isso. Que possamos louvar, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Pai. Porque o Senhor não merece nada mais que não seja glorificar a Ti. Então, Senhor, te agradeço por tudo, te agradeço por podermos louvar ao Senhor neste momento e adorarmos e ouvir da Tua palavra. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.
Da linda pátria estou muito longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. São voos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, teu sangue faz-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, pra os braços seus fugir.
Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás. Lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das suas mãos maravilhosas, maravilhosas. Adiante ou atrás, tu me cercando estás. Conheces cada passo onde piso os meus pés. Se me perco nos confins dos mares, se me perco na mais nessa noite, lá também estás. Lá também
Amém. Quão bom é louvar ao Senhor, né? Eu gostaria que nós possamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor e glorificar a Ele, louvando ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz em nossas vidas. Ó Deus, quem somos nós, Senhor, para estarmos aqui diante do Senhor, se não fosse a Tua graça, Pai? Ó Deus, é o Senhor que sonda os nossos corações, é o Senhor que nos mantém de pé diante desse mundo, Senhor. Que possamos fazer a diferença, Senhor, que nós possamos ser frutos, Senhor. Ó Pai, como nós precisamos de Ti. Há quanto tempo não voltamos ao primeiro amor, Senhor? Há quanto tempo não glorificamos a Ti? Há quanto tempo não ajoelhamos diante de Ti? Quanto tempo nós não choramos, Senhor? Quanto tempo nós não clamamos, Pai? Há quanto tempo, Senhor? Ó Deus, Te pedimos aqui, Senhor, que o Senhor continue derramando, Pai, sobre nossas vidas a Tua graça, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor. Sonda para que possamos, Senhor, continuar glorificando a Ti por tudo que tem em nossas vidas, Senhor. Por tudo que o Senhor não nos dá, Senhor. Por tudo que o Senhor nos dá, Senhor. Porque tudo que vem do Senhor, Pai, é para a glória do Senhor mesmo. O meu trabalho é para glorificar o Senhor. A minha casa é para glorificar ao Senhor. As minhas amizades é para glorificar ao Senhor. Será, Pai, que nós temos demonstrado isso ao mundo? Será, Senhor, que nós temos mostrado tão grande a Sua misericórdia sobre nossas vidas e sobre todos que estão aqui nessa terra, Pai? Senhor, nos ajude a ser frutos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a falar mais de Ti, Senhor. Nos ajude enquanto estivermos aqui e fora daqui, possamos glorificar a Ti, Senhor. Oh Deus, nós temos que voltar ao princípio de tudo, Senhor. Nós precisamos voltar. E precisamos renovar as nossas mentes todos os dias, Senhor. Que cada palavra que o Senhor colocou no nosso manual, que é a Bíblia, Senhor, que seja para a nossa vida inteira. As nossas decisões, Senhor, sejam tomadas diante de Ti, Senhor. Que o Senhor continue nos guiando, Senhor. Ó Pai, muito obrigada. Estamos aqui para glorificar e louvar ao Senhor diante das ofertas, Senhor. Que nós não possamos, Senhor, trazer somente querendo receber nada em troca, mas que possamos dar aquilo que o Senhor propôs no nosso coração e não ser guiado pelo nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, mas segundo aquilo que o Senhor propôs para nós. Que não ficamos refém daquilo que o Senhor vai nos dar ou não dar, mas só pelo fato de estarmos aqui e o Senhor permitir estar diante do Senhor, já é uma graça. Então, obrigada, Pai, por esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus
Que o nosso Deus seja sempre engrandecido. Ao cantar esse hino, a gente vê a importância de que Deus seja engrandecido e me traz uma reflexão. Às vezes Deus permite que passamos por vergonha e sejamos humilhados, para que nós nunca esqueçamos que Ele é que tem que ser engrandecido e não nós. Por isso nós sempre, antes de pregarmos a palavra de Deus, dizemos que o Senhor seja engrandecido, que eu diminua. Então o pregador, o dirigente de louvor, o cristão que tenha menos atividade na igreja, cada um vive para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E glória a Deus, porque todas as vezes que uma pontinha de orgulho e vaidade vier sobre nós, que o Senhor possa nos colocar no nosso devido lugar. Amém? Vamos orar. A nossa irmãzinha Esther está com os pais, né, no hospital, porque ela está passando mal. Então, vamos orar pela nossa irmãzinha Esther, filha do nosso irmão Francisco e da nossa irmã Edilene. Por isso eles não vieram. Alguns irmãos não vieram porque estão com seu pai, outros porque fizeram uma viagem. Enfim, muitos faltaram hoje, mas recomendo aos irmãos que assistam essa mensagem para não perderem o conteúdo de todo o parágrafo que nós estamos trabalhando. Amém? Vamos orar? Pai, abençoa as nossas crianças. Dê à tua serva graça e sabedoria para ensiná-las e instruí-las. Clamamos para que o Senhor cuide dessas crianças e nos dê cada vez mais carinho, amor e atenção para com todas as crianças. Eu intercedo a Ti em favor da Esther. Como igreja, clamamos ao Senhor para que o Senhor possa trazer saúde e cura sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Então abram suas Bíblias em Lucas, o evangelho que escreveu Lucas, não o Lucas da igreja, mas o Lucas médico, companheiro do apóstolo Paulo em suas jornadas pelo antigo mundo. Hoje nós vamos seguir a segunda exposição do parágrafo que se estende do capítulo 12, dos versos 22 até o 45, se não me engano. Então vamos ler apenas os versículos 31 e 32 do nosso texto. Amém? Lucas 12, 31 e 32. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens no evangelho que escreveu Lucas, cujo título é Convicções. E o título da mensagem de hoje é Um Grande Deus para Pequenos Discípulos. Um grande Deus para pequenos discípulos. Então vamos ler os versículos 31 e 32 do capítulo 12. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aleluia, glória a Deus. Pai, fala aos nossos corações esta manhã. Estamos sedentos e desejosos por ouvir e aprender de Ti. Que o Senhor seja engrandecido por meio desta exposição, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, semana passada nós falamos sobre o perigo da avareza, e Jesus deu uma série de advertências em relação ao acúmulo de riquezas materiais.
Nós, como cristãos, somos confrontados com a necessidade de uma reflexão sobre as nossas prioridades e valores. Prioridades e valores. Nós reconhecemos que há uma tendência humana de buscar segurança e satisfação nas posses terrenas. Nós percebemos isso. E às vezes nas nossas próprias vidas, lamentavelmente. Mas as palavras de Jesus nos lembram da fragilidade que esses tesouros transitórios têm na vida das pessoas. Agora, falando aos seus discípulos, Jesus irá lhes ensinar que a verdadeira fonte de segurança e significado na vida é a confiança na providência divina e a busca pelo reino de Deus, conforme está exposto nesses textos que nós vamos desenvolver hoje, dos versículos 22 ao 34. Nós veremos que esses princípios ensinados por Jesus aos seus discípulos, uma vez que ele vai se dirigir aos discípulos, oferecem uma perspectiva transformadora de como lidar com as ansiedades materiais e como encontrar a verdadeira riqueza no reino celestial. Amém? Então, prestem bem atenção no que nós falamos semana passada, em que Jesus disse sobre a questão do perigo da avareza, do perigo das pessoas confiarem nos seus bens, nas suas riquezas e nas suas posses, e não se preocuparem em ajuntar para si tesouros nos céus. Dirigindo aos seus discípulos, Jesus vai ensinar qual é o caminho, a direção a seguir em relação à maneira como eu lido com o dinheiro, com as riquezas, com as posses. E uma das questões que é muito comum nas pessoas que vivem em busca de riqueza e posses é a tal da ansiedade. Ansiedade de conquistar as coisas, de realizar os projetos determinados, de ir em busca dos seus sonhos e dos seus objetivos. E o que Jesus vai tratar com os seus discípulos, em primeiro lugar, é a advertência contra a ansiedade e o valor da vida e do corpo. Amém? E isso vai se desenvolver dos versículos 22 ao 23. E aí você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, mantenha ela aberta em Lucas capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 22 e 23. Diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Nós vemos, irmãos, que Jesus adverte seus discípulos a não se preocuparem excessivamente com as necessidades básicas, como comida e roupas. Jesus ressalta para os seus discípulos que a vida, ela vai muito além das necessidades materiais. E que o corpo é mais
O corpo e as vestes são mais importantes do que as coisas. Nós percebemos que Jesus deixa claro para os seus discípulos que a vida humana tem valor para Deus. Como cristãos, nós devemos valorizar a vida como um dom gracioso de Deus. Como cristãos, nós devemos cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Nós devemos viver de acordo com os propósitos divinos para a nossa existência. Então, meus irmãos, a nossa preocupação excessiva em ter riqueza, em ter dinheiro, em ter coisas, faz com que nós perdemos o foco daquilo que é mais importante. A vida é mais importante do que os bens, do que as coisas materiais. A vida é mais importante do que o alimento. A vida é mais importante do que as vestes. E Jesus está trazendo isso para os seus discípulos, baseado na lição anterior sobre o perigo da avareza. Ele agora está trazendo para os discípulos quais devem ser as prioridades de um cristão. A seguir, Jesus irá mostrar como Deus é soberano sobre toda a criação e como Ele cuida de todas as coisas. E isso está nos versículos 24 a 28, que vai nos falar sobre uma lição da providência divina na natureza. E diz o texto: observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observe os lírios. Eles não fiam, nem teiam, ou nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Jesus aponta para a natureza. Imagino a cena, Jesus sentado com seus discípulos, e ele começa a apontar detalhes da natureza para os seus discípulos, como pássaros, como lírios, e ele mostra como Deus cuida da sua criação. E mesmo aquela criação que não semeia e não colhe, Jesus mostra para os seus discípulos que Deus sustenta a criação. Ou seja, Deus é a fonte de toda a riqueza e de toda a providência. É Deus quem nos concede todas as coisas, e todas as coisas pertencem a Deus. Por isso o apego excessivo às riquezas, aos bens materiais, é uma apropriação indébita. Você está tomando posse daquilo que pertence ao Criador. Jesus mostra para os seus discípulos que Deus tem cuidado com todas as coisas, desde as mais simples às mais fundamentais. E que eles deveriam confiar nesse Deus. Diante das suas preocupações, diante das suas ansiedades, eles deveriam confiar naquele Deus que cuida dos seres mais simples. E não iria cuidar deles? Apesar deles terem uma pequena fé, apesar deles serem tão pequeninos diante de um Deus tão grande. Nos versículos 29 a 31, Jesus irá mostrar a importância da fé e da confiança em Deus. Está em Lucas 12, 29 a 31. Diz assim:
Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nós percebemos que Jesus repreende a falta de fé dos discípulos. A preocupação de o que nós vamos fazer amanhã, o que nós teremos. E Jesus vai encorajá-los a confiar na soberania e na providência de Deus. Jesus vai ensinar a necessidade de uma fé genuína e de uma confiança inabalável em Deus. Jesus vai mostrar para eles que a confiança deles, a esperança deles, deve estar não no acúmulo das riquezas, não nas conquistas, ou não em abastecer o armazém deles, a despensa deles, mas em confiar que o Deus Criador, que cuida de todas as coisas, irá suprir as necessidades dele. Parem de ficar preocupados, parem de ficar ansiosos, parem de se preocupar com o dia de amanhã. Confie no Deus Criador que sustenta todo o universo. Veremos no próximo tópico que Jesus irá destacar a dádiva do reino para os seus escolhidos. E aí nós veremos o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza. E esse é o foco de Jesus. Porque se no primeiro momento ele está falando de um homem que confiava no seu dinheiro, confiava na sua riqueza e acreditava que a felicidade consistia em ter um armazém cheio de alimentos para gozar os dias na vida, Jesus vai dizer para os seus apóstolos qual é a verdadeira riqueza e onde está o verdadeiro tesouro. E essa é a segurança que o homem, que o Filho de Deus e que a mulher de Deus tem. Lucas 13:32 diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Jesus chama os seus discípulos de pequenino rebanho. Ele enfatiza que Deus tem prazer em dar àqueles simples homens e mulheres o reino. E aí nós temos uma coisa interessante aqui, a doutrina da eleição, que é um dos pontos centrais da nossa teologia. Jesus, ao chamar seus seguidores de pequenino rebanho, ele vai destacar o quê? A soberania de Deus na escolha e na salvação dos seus eleitos. Em que Deus busca aqueles, os seus filhos, os seus eleitos, não porque eles são poderosos, não por causa da etnia, não por causa da nação, não por causa da sua definição de consciência. Ele escolhe os seus baseado na sua soberania. E ele os chama de pequeninos. Os eleitos do Senhor, chamados por eles, são chamados para pertencerem ao reino de Deus. Mostra com isso que eles são amados e que eles são protegidos e cuidados pelo Pai Celestial. Então vocês podem estar olhando para os ricos e poderosos do seu tempo, e talvez trazer aquela ideia que a tradição da aliança antiga trazia, em que a pessoa que tinha muitas posses era abençoada por Deus. E Jesus está dizendo, olha, abençoados por Deus são aqueles que Ele chamou
e os elegeu como seus filhos. E esses são os abençoados. Por fim, nós veremos que Jesus vai tratar da questão da generosidade. E é claro que aquele que confia nas suas riquezas e nas suas posses, terá extrema dificuldade para distribuí-las. Como o homem da parábola, que ao invés de distribuir o excesso de alimentos para os necessitados, ele os guardou para si mesmo. Então Jesus vai fazer um contraponto para os seus discípulos, dizendo que não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, o nosso investimento é em generosidade, contribuição e oferta aos necessitados, para acumularmos tesouros nos céus. E aí está do versículo 33 a 34. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nesse último trecho da exposição de hoje, Jesus incentiva a prática da generosidade. Ele convida os seus discípulos a vender bens e dar esmolas aos necessitados. Nós percebemos que Jesus, ele enfatiza a demonstração prática do amor ao próximo. A generosidade aqui é vista como uma resposta natural à graça recebida por Deus em nossas vidas. Quando nós investimos em tesouros eternos, e esses tesouros eternos estão no reino de Deus, e o reino de Deus já está em nós, então nós vivemos de forma coerente com os valores do Evangelho. E isto demonstra o quê? Demonstra que a verdadeira riqueza não está no pensamento e no conceito do homem rico, em guardar, armazenar, gozar e usufruir das riquezas e dos bens materiais. Mas a verdadeira riqueza está na obra redentora de Cristo e na transformação do nosso coração e da nossa vida para vivermos para a sua glória. Então, baseado em tudo que nós vimos aqui, nesses princípios fundamentais que estão em contraponto com aquilo que Jesus falou em relação ao homem rico, e Jesus está trazendo o que é a verdadeira riqueza, e qual o sentido e o significado da prosperidade e o objetivo da prosperidade, da abundância e da fartura, e como ela deve ser usada e investida no reino de Deus, nós vamos para algumas aplicações práticas, amém? Enquanto você respira e prepara sua mente para as aplicações que serão desenvolvidas aqui, eu vou beber um pouco d'água. Amém. Então vamos lá? Hoje nós faremos diferente. Comumente nós pegamos o texto, analisamos o texto e depois buscamos aplicações do texto para o nosso contexto atual. Hoje nós vamos beber na Confissão Batista de 1689. A Confissão Batista de 1689, ela está vastamente disponível para os irmãos na internet. É só ir lá, clicar, buscar, baixar, ler e estudar. A Confissão Batista de 1689 foi uma das fontes que nós usamos para desenvolvermos a confissão dessa Igreja Batista de Confissão Reformada. Amém? Então, eu quero com isso despertar os irmãos, para que os irmãos busquem conhecer a Confissão Batista de 1689.
Primeira coisa que nós aprendemos aqui, a advertência contra a ansiedade. Isso está nos versículos 22 a 26, em que Jesus vai enfatizar que um cristão não deve ser dominado pela ansiedade. A Confissão Batista de 1689, no capítulo 5, no tópico 5, diz o seguinte: Deus, sendo sábio, justo e gracioso, permite que seus filhos enfrentem tentações e corrupção em seus corações. Isso serve para disciplina por pecados passados, revelação da natureza enganosa dos corações, humilhação, dependência mais profunda em Deus e vigilância contra futuros pecados. Essas situações têm propósitos santos e justos, visando a glória de Deus e o bem dos eleitos. Isso que diz a confissão, e evidentemente que eu fiz um resumo do tópico. A ansiedade em relação às necessidades e aos sofrimentos e às dificuldades, elas não refletem fé e confiança que nós devemos ter para com Deus. E muitas vezes, no processo das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos, Deus está tratando coisas importantes da nossa vida, como nós vimos aqui. Deus é o provedor de todas as coisas. Se nós confiamos que Deus é aquele que vê e provê cada uma das nossas necessidades, então por que nós ficamos preocupados com o alimento de cada dia? Por que nós ficamos preocupados em adquirir riquezas e ficarmos preocupados porque não estamos conseguindo alcançar os objetivos? Se entendemos que Deus é soberano sobre as nossas vidas, e nós estamos fazendo tudo o que podemos fazer para ter o que necessitamos, e as coisas às vezes não estão acontecendo, por que ficar preocupado? Se Deus provê. Se Deus provê e não proveu, é porque na sua infinita vontade, graça e sabedoria, Ele não quis fazê-lo. E por que Ele não quis fazê-lo? E a confissão vai dizer algo interessante. Ele tem como objetivo, muitas vezes, nos ensinar por meio das dificuldades. Ele tem por objetivo, muitas vezes, nos ensinar a depender dEle, a necessitar do seu cuidado e a não confiarmos nas nossas riquezas e nas nossas posses. Porque se nós focarmos a nossa confiança nas nossas riquezas, nas nossas posses, nos nossos méritos, nós perderemos de vista o princípio fundamental, que somos dependentes de Deus e que vivemos para a sua glória e para o seu louvor. Eu gostaria de ler Filipenses 4, 6, 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em 1 de Pedro 5, 7, Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual a cura para a ansiedade? Evidentemente que existe o aspecto biológico, existe o aspecto da questão hormonal do ser humano. E eu não quero entrar em detalhes sobre isso, porque não tenho conhecimento sobre a área. Mas a Bíblia ensina que existe uma cura para a ansiedade. E os apóstolos de Jesus Cristo disseram qual é essa cura.
E essa cura é orar e colocar tudo nas mãos de Deus. Segundo, que nós podemos aplicar aqui nessa lição, o valor da vida e do corpo. Nos versos 23, nós vemos que a vida vale mais que as coisas. E o mundo nos ensina que as coisas valem mais que a vida. Por isso que as pessoas ostentam as coisas. A pessoa não ostenta a vida, o dom, a graça de respirar, de viver. Aí você vê as postagens das pessoas, a ênfase não está na vida, não está no dom da vida. A ênfase está nas roupas, nos carros, nas posses. Esse é o reflexo de um mundo perdido. Jesus enfatiza que a vida vale mais do que as coisas. No capítulo 4.2 da Confissão sobre Criação, diz o seguinte: Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais. Ele os fez à sua imagem, com conhecimento, retidão e verdadeira santidade. Deus escreveu sua lei em seus corações e capacitou-os a cumpri-las. Apesar, meus irmãos, da situação após a queda, esse texto da nossa confissão de fé, ele ressalta a dignidade e a importância essencial de nossas vidas e corpos. Agora, em Cristo, nós devemos valorizar o que Deus nos concedeu. E nós devemos nos lembrar que a busca pelo reino de Deus deve superar a busca pelos bens materiais e passageiros. Uma pessoa que não vive para buscar o reino de Deus e a sua justiça, ainda não pertence ao reino de Deus. E ainda não entendeu qual o propósito da vida aqui na terra, que é glorificar a Deus e ter prazer nele. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, o apóstolo Paulo vai dizer o que nós somos como cristãos. Ele diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando a nossa confiança está nas riquezas, está nas posses, está nos bens, quando nós confiamos nessas coisas, e quando nós nos enchemos dessas coisas para nos gloriar nelas, nós estamos profanando o templo de Deus que somos nós. Se Davi queria construir um templo para Deus, e seu filho Salomão finalmente construiu, Jesus está dizendo agora: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele agora habita nos corações dos salvos. Terceira lição da provisão divina, a provisão divina na natureza. Os versos 24 a 28 demonstram o quê? Demonstram a provisão divina na natureza. No capítulo 5.1 da Confissão sobre Providência, diz assim: Deus, como Criador, mantém e governa todas as coisas por meio de sua providência sábia e santa. Isso abrange desde as maiores até as menores criaturas, com base em sua presciência e conselho imutável.
tudo acontece para o propósito para o qual foram criados, visando a glória de sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia infinitas. É o que diz a Confissão Batista de 1689. Quando Jesus olha para as aves e para os lírios do campo, isso ecoa a sua perspectiva em relação à natureza criada com o propósito divino, com a sabedoria divina, para em tudo glorificar a Deus, manifestando o seu poder, a sua graça e a sua justiça. E tem um texto que é maravilhoso, Isaías 46, 10 a 11. É um texto para memorizar. Sugiro a você que memorize esse texto. Diz assim, hoje em dia está fácil memorizar texto, né? Você vai lá no celular, lê, salva, lê de novo, até que o texto fique impregnado na sua mente. Isaías diz assim, versículo 10. E evidentemente que seria interessante os irmãos lerem os versículos anteriores. Mas ele diz assim, que desde o princípio, Deus dizendo, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Isso mostra o quê? A soberania de Deus. Isso mostra que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Diferente da ideia do teísmo aberto, e é algo que eu sugiro aos irmãos para pesquisarem depois sobre isso, nós cremos que Deus tem o controle de todas as coisas, e que Ele dirige todo o universo, e que Ele não perdeu o controle de nada, que tudo está de acordo com a sua soberana vontade, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Quarto princípio que nós podemos aprender aqui, a importância da fé e confiança em Deus. Nos versos 28 a 31, Jesus vai enfatizar a importância de confiar em Deus. E vejamos o que diz a Confissão Batista de 1689, no capítulo 14, no ponto 14.1. A graça da fé, que permite aos eleitos crerem para a sua salvação, é obra do Espírito de Cristo nos corações. Essa fé é geralmente desenvolvida pelo ministério da palavra, administração dos sacramentos, oração e outros meios designados por Deus. Estes também a aumenta e a fortalecem. A importância da fé, ao ver que você tem buscado as coisas e muitas vezes você não tem conquistado. A importância da fé é que você percebe que você está à beira de uma crise financeira, que você está à beira de um caos por uma série de fatores. Talvez por má administração, talvez porque realmente está uma crise instalada no país, talvez por falta de desemprego, talvez por qualquer outra questão. E neste momento, o que sustentará um cristão é a sua fé genuína em Deus. E a nossa confissão diz que, a Confissão Batista de 1689 diz o seguinte, que a fé desenvolve-se e adquire-se pela palavra de Deus, pelo ensino, pelo aprendizado, pela comunhão com os irmãos
na igreja do Senhor. A fé é fundamental na vida de um cristão. E nós não estamos falando de fé na fé. Nós estamos falando da fé que vai muito além das perspectivas e percepções humanas. Em que uma pessoa acredita que Deus pode curá-la baseado no que Deus já fez com outras pessoas. A questão e o grande desafio para nós cristãos é crer em Deus e confiar em Deus quando tudo que está acontecendo diz o contrário. Esse é o desafio. Essa é a verdadeira fé. E é por isso que ela não pode ser adquirida por meio de experiências apenas. Ela precisa ser adquirida por meio do conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho e da comunhão com Cristo e com a sua igreja. Buscar pelo reino de Deus deve ser a prioridade de todo cristão. E todo cristão deve confiar que o Deus Todo-Poderoso e Soberano suprirá cada uma das nossas necessidades. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Acompanhe comigo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Quinto ponto que nós podemos observar para uma aplicação prática: a segurança no reino de Deus. O verso 32 do nosso texto, Jesus enfatiza a segurança que os salvos têm no reino de Deus. No capítulo 18, ponto 1, da Confissão Batista de 1689, no que se refere à segurança da salvação, diz assim: aqueles que têm uma fé temporária ou que não são regenerados podem enganar-se com falsas esperanças de estar em favor de Deus. Mas essas esperanças serão vãs e perecerão. No entanto, para aqueles que genuinamente creem em Jesus e o amam sinceramente e buscam viver de acordo com a sua vontade, eles podem ter a certeza de estarem em um estado de graça e se alegrarem na esperança da glória de Deus. Essa esperança nunca os decepcionará. Amém. Glória a Deus. A segurança que o cristão tem, que nós devemos ter, ela é baseada na obra de Deus em nossas vidas. A segurança que você e eu devemos ter não é no nosso emprego, no nosso plano de saúde, no nosso ticket de alimentação, ou nas nossas vendas, ou nas nossas negociações, ou na despensa da nossa casa, ou na nossa força e saúde. A esperança e confiança e segurança de um cristão está em Cristo. A riqueza de um cristão é Cristo. O reino de um cristão é o reino de Deus. De um Deus grande, de um pequenino rebanho. E a nossa Confissão Batista de 1689, ela está reforçando isso. E está dizendo, fazendo uma distinção
entre aqueles que pertencem ao reino de Deus e aqueles que não pertencem ao reino de Deus. E a distinção é bem clara. Os que pertencem ao reino de Deus têm a confiança plena em Deus. Mas os que não pertencem ao reino de Deus confiam nas riquezas e nas posses. Portanto, o Deus de grande parte das pessoas no mundo, Ele não é o Deus da Bíblia. Ele é o Deus das riquezas, o ídolo chamado Mamon, que os gregos antigos adoravam. E que muitos cristãos modernos, triste dizer isso, continuam adorando. Em Romanos 8, 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer algo interessante, que é uma confirmação ao coração do cristão da obra do Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Presta atenção, a ênfase não é o reino deste mundo. Se você está vivendo sua vida cristã, esperando que Deus vai te dar muita felicidade, muito prazer, muito contentamento, muita riqueza aqui nessa terra, você não entendeu o verdadeiro evangelho. Sim, Deus quer que sejamos felizes. Deus quer que a vida nossa seja alegria, bênção e felicidade. Mas eu quero dizer para os irmãos, essa não é a prioridade de Deus para mim e para você. Porque nosso reino não é deste mundo. Nós pertencemos a um reino eterno. E é neste reino que nós devemos depositar toda a nossa riqueza. E por último, a prática da generosidade e o tesouro nos céus. E está nos versículos 33 a 34, onde Jesus enfatiza a importância da generosidade na vida de um cristão. E o que diz a Confissão Batista de 1689? Capítulo 16.1. As boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. E não as que sem autoridade dela são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boas intenções. Diz o ditado, e eu concordo, de boas intenções o inferno está cheio. Portanto, nós cremos que a prática da generosidade, ela é uma demonstração do amor cristão. E ela está alinhada com a priorização do reino de Deus. Eu não estou fazendo o bem ao próximo, eu não devo estender a minha mão ao próximo e ajudar os necessitados para eu ficar feliz, para eu me sentir bem. Eu não devo ajudar o meu irmão e ajudar o próximo para me receber o reconhecimento dele. E para eu receber o louvor de Deus lá nos céus, ele olha para, eu vou usar eu para não ter problema com ninguém. Ele olha para o Marco Antônio e diz, olha que bonito meu servo Marco Antônio. Ele está ajudando as pessoas, eu digo assim, valeu, obrigado aí pelo apoio, pelo feedback. Não. Devemos fazer o bem para a glória de Deus. A ênfase é o reino de Deus e a sua justiça. Não é para aplacar a ira de Deus.
nem como meio de justificativa ou justificação para a minha redenção, porque o meu sacrifício e o bem que eu faço é resto de imundícia, como disse Isaías, diante da bondade de Deus. Só existe um bem, e só existe algo que paga a redenção dos seres humanos. E esta foi a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porém, devemos levar em consideração que todo cristão que é generoso, que ajuda as pessoas para a glória de Deus, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, o abençoa. E Paulo disse isso ao 2 Coríntios 9, 6, 7. E é um texto que nós usamos aqui no que se refere a oferta, dízimos e ajudas. Mas, digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí, nós temos uma visão errada do que é o reino de Deus, porque nós pensamos assim, nossa, eu vou dar R$1.000 ao irmão, porque Deus vai me dar 10.000. Paulo está falando do reino de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus. A bênção que você e eu iremos receber não está limitada a este mundo. É um investimento eterno, é um investimento nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Onde está o seu tesouro, meu irmão? Onde está o seu tesouro? E eu quero concluir dizendo o seguinte, que na exposição de hoje, nós vimos que os princípios ensinados por Jesus Cristo serviram de base para a nossa confissão batista de 1689. Os nossos irmãozinhos antigos beberam na palavra de Deus para desenvolverem a confissão. Quando eles falaram sobre a providência divina, a importância da fé e confiança, a segurança dos crentes, a prática da generosidade como expressão de amor cristão, todos esses princípios moldam a maneira como os batistas daquela época encaravam as preocupações materiais e a busca pelo reino de Deus. E eles alinhavam esses pensamentos com a palavra de Deus na perspectiva teológica apresentada por Jesus quando falou aos seus discípulos sobre riquezas e bens materiais. E eu recomendo os irmãos, fazendo um apelo, busquem compreender suas origens, busquem aprender com nossos irmãos do passado. Nós temos uma tendência de sermos influenciados pelas perspectivas e expectativas deste mundo. E por que isso acontece? Porque nós estamos mais presos aos nossos celulares e às redes sociais do que a palavra de Deus. E isto acaba moldando a nossa perspectiva de vida fora da realidade expressada na Bíblia, na palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti por essa manhã na Tua presença, pela ministração da Tua palavra. Ó Pai, eu sou um homem limitado e imperfeito. Muitas vezes eu posso errar, e isso acontece por causa da minha limitação. Mas o Senhor é grande e é poderoso.
E é sobre a confiança que tenho no Senhor, tanto eu como o pastor Rony, que nós ousamos a subir nesse púlpito para expor a palavra do Senhor. Que o teu Espírito Santo nos dê graça e nos dê sabedoria para continuarmos perseverantes e constantes em não somente expor a tua palavra, mas testificar dela diante de todos. Em nome de Jesus oramos. Amém.